Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula desse módulo 11. Na aula de hoje, eu quero conversar com você sobre como discipular através de diferentes estágios da vida. A ideia é a gente aprender nessa aula algumas nuances e particularidades de cada faixa etária e como que um discipulador precisa se adaptar a cada uma delas. Porque o discipulado ele precisa ser um processo adaptável. Porque de fato não tem como eu conversar, por exemplo, com uma criança da mesma maneira que eu converso com um adulto. Não tem como eu conversar e tratar, por exemplo, um adolescente da mesma maneira que eu trataria alguém mais velho, casado, que tem outro contexto de vida. Então, a ideia do discipulado, lembra que eu ensinei para você? É ser o máximo eficiente possível. Para quê? Para acelerar. Essa é a palavra do discipulado, é acelerar. Nós não podemos perder tempo aqui na Terra. Então, de fato, quanto mais precoce formos no cuidado, no ensino das Escrituras para as pessoas, muito mais nós seremos acelerados e a nossa vida vai ser uma vida ainda mais de expressão da glória de Deus. Amém? Olha o que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Tá vendo como que Provérbios começa com a figura da criança e finaliza com a figura do mais velho, mostrando que o discipulado, de fato, é um processo. É geracional e, é claro, precisa ser adaptável. No início, eu vou ensinar o caminho, porque lá no final, essa pessoa, esse cristão, ele já vai estar mais maduro e não vai se desviar dos caminhos. Então, o que a gente precisa compreender nessa realidade? Que também, durante esse processo, as pessoas vão passar por momentos diferentes de necessidades espirituais. A necessidade da criança é diferente do adulto, certo? Então, de fato, você vê, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele primeiro diz, olha, antes eu escrevi como a crianças espirituais. Aqui, claro, falando para uma realidade espiritual. Mas, de fato, as crianças e os mais velhos, né, a nossa vida, a gente passa realmente por transições de necessidades espirituais, certo? O que a gente também precisa adaptar no nosso discipulado? A linguagem, já falei um pouco aqui, tempos de estudo, a aplicação prática, então tudo muda. Por exemplo, aqui a questão da linguagem. Não tem como eu, por exemplo, chegar para uma criança ou para uma turma de crianças e falar dessa maneira: olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, que bênção vocês estão aqui hoje na salinha do Kids. Eu estou aqui ó, no meu terno, para mostrar no paletó, porque o pastor veio conversar com vocês e trazer o discipulado. Olha que estranho, né? Pelo contrário, e aí a líder do Kids vai até me chamar depois para dar uma aula. Você chega lá, alô, criançada! Sejam bem-vindos, que bom poder estar aqui. Como é que é seu nome? Mariazinha. Como é que é seu nome? Ricardo. Como é que é seu nome? Miguel. Gente, é o Miguel. Uau! Né? Claro, sem terno, aí todo colorido, aquela coisa toda, porque a criança, a maneira dela se comunicar com o mundo é diferente das pessoas mais velhas, do adulto, certo? Então, é necessário, por exemplo, o tempo de estudo. É diferente, uma hora para uma criança, às vezes não é nada. Se for na brincadeira ali, ela quer mais, não quer ir embora, certo? Quer continuar. Já para o adulto, não. Dá ali 40 minutos, uma hora, já está dando vontade de ir no banheiro, beber água, né? Então, se a gente for tratado de uma maneira específica nas faixas etárias, realmente o que Salomão escreveu em Provérbios será a realidade. Nós vamos aprender desde criança para quando chegar na velhice,
não se desviar desse caminho. Amém? Então, a gente precisa usar, por exemplo, exemplos práticos do contexto daquela faixa etária, metáforas que fazem sentido para aquela criança. Por exemplo, essa noite, a noite passada, eu fiz o meu filho dormir contando uma historinha do Hulk e do Homem-Aranha que se encontraram com Jesus. Então, com o tempo ali, ele foi prestando atenção e tal, dormiu sorrindo, gente, que benção, né? Então, assim, é diferente eu usar esse exemplo com um adulto. Então, vamos lá, aprofundar aqui no discipulado para crianças e jovens. O que essa faixa etária mais carece? De ensino dos fundamentos da fé. Basicamente é o tal do beabá. É necessário ensinar para o jovem mais novo, de fato, esses fundamentos. Por exemplo, o amor de Deus, certo? Como que o amor de Deus ele é puro e não se deve comparar com o amor humano. Porque nessa primeira infância, ali na segunda, a pré-adolescência, até a chegada ali no final da adolescência, é a descoberta do amor. É nesse momento aonde é fundamental a apresentação do verdadeiro amor, para que lá na frente não seja como a igreja de Éfeso, porque Apocalipse é chamada a atenção: vocês perderam o primeiro amor. Certo? Então, outro exemplo aqui, o arrependimento, salvação. É nesse momento da vida que é necessário fundamentar a criança e o jovem. Amém? Então, é usar de histórias bíblicas, jogos, atividades, tudo para quê? Para engajar o jovem, engajar mais a criança ali, envolver a criança, o mundo dela, o mundo do jovem, nas Escrituras. Então é trazer a figura, por exemplo, de Salomão, de Davi, né, mais conectados ao ambiente de brincadeira, de jogos, certo? Então, não é meninice, apesar que são meninos, mas é possível trazer a profundidade na brincadeira, né, ali nos jogos, em atividades que vai realmente fazer com que esses discípulos aprendam com Jesus a crescer e a caminhar. Salmos 127:4: Dei-te por mestre e por condutor de meus filhos, pois teus filhos são como flechas nas mãos de um valente. Então essa que é a ideia. A flecha, ela é tirada da aljava, colocada no arco, puxada para trás, é um fundamento. Porque quanto mais forte a gente segura e prepara essa flecha, mais longe ela vai. Certo? Então essa é a realidade que o salmista está dizendo aqui. Os filhos são como flechas nas mãos de um valente. Então você, como discipulador, precisa ter essa perspectiva. Os mais jovens são as flechas. As flechas. Elas precisam realmente acertar o alvo. Então, engajamento é fundamental ali na imaginação. Esse discípulo, ele está no momento da vida que ele está criando princípios na vida dele. Por isso que muitas vezes é um pouco mais complicado de trazer alguém mais velho que se converteu depois de uma vida inteira sem princípios e trazer essa pessoa para a realidade bíblica. Assim, entre aspas, mais difícil, né? Porque quando a gente fala mais difícil, é no sentido de o corte vai ser mais bruto. Por isso que parece que às vezes para esses, aí numa outra perspectiva, é mais fácil porque eles são mais radicais. Já viram tudo que não funciona, né? E aí, realmente, esse discipulado ali é um pouco difícil de ensinar, porque demanda um pouco mais de tempo, porém você vai ter também alguns resultados diferentes. Ok? Então é necessário criar programas específicos para jovens, certo? Abordando temas como identidade, paternidade, amor, arrependimento, certo? Missão,
realmente essa ideia de entregar a vida, qual é o valor da vida, ok? E aí, indo aqui para outra faixa etária, dos adultos e dos casais. Entende que essa é uma nova fase da vida? Depois ali dos 26 anos, 25 anos, esse jovem já não é mais tão jovem. Ele saiu da solteirice, ele saiu do momento de criar ali, de estudar, né, de gastar tempo nas festas, e agora qual é a preocupação? A carreira, os negócios, a família, o ministério. Então, para o adulto e para os casais, nós precisamos também adaptar. Por exemplo, alguns desafios espirituais mais comuns é o crescimento espiritual. Esse é o momento da vida onde a maioria ali fica perdida, não sabe para onde vai, porque as opções são inúmeras. Ela não sabe se ela foca na carreira, se ela foca no casamento, se ela foca na parte espiritual, se ela foca naquilo que ela ama fazer, dos hobbies, nas amizades. Então, esse é um dos maiores conflitos do jovem que está alcançando a fase mais adulta. E aí, chegando aos casais, certo? Aquele que está com família. Também é um público completamente diferente. Então, é o momento onde vem os filhos. Então, para mim, foi realmente não é um choque, mas mudou as coisas quando o meu filho chegou. A realidade do meu dia a dia, a caminhada é completamente diferente. Então, muitas pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Na caminhada do discipulado, falam, poxa, o César está diferente. É claro, gente. Os primeiros meses, por exemplo, com uma criança dentro de casa, nós sozinhos, realmente para todo casal é completamente diferente. A rotina muda, as preocupações da vida mudam. Então o discipulado precisa se adaptar a isso. Então, o discipulado para casais, por exemplo, ele tem que ter esse foco na vida a dois. Como que cada um trata, em qual perspectiva? Sempre o discipulado precisa sempre abrir os olhos das pessoas para uma perspectiva. Qual delas? A perspectiva dos céus. Mostrar para o casal qual é a perspectiva correta. Então, por exemplo, o marido precisa olhar para sua esposa como Cristo olhou para a igreja. A esposa precisa olhar para o seu marido de qual perspectiva? Da maneira como a igreja olha para Cristo. Então, tá vendo como que a perspectiva, ela precisa também se adaptar? Já não cabe mais para o jovem, solteiro, criança, adolescente. Agora, o discipulado precisa mudar. Mateus 19,6. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, os conceitos ensinados aqui é diferente. Aí deixa eu abrir um pequeno parênteses. Então, pastor, como eu solteiro vou discipular um casado? É possível? É possível. Não é o mais ideal, é claro. Por quê? Você não tem totalmente conhecimento. Mas Jesus não era casado. Jesus era solteiro. E de fato, a palavra, lembra o que nós lemos nas últimas aulas? A Bíblia é inspirada por Deus. Ela é o que você precisa. Não é uma vida de experiência, claro que isso tudo ajuda, mas é nas escrituras que estão as respostas. Amém? Passando aqui para outra faixa etária. Depois dessa fase vem a fase dos idosos, que é outra perspectiva. Agora, eu não vou dizer que é um final da vida, porque não é. Pelo contrário, parece que aqui começa uma nova vida, né? Na melhor idade, nós chamamos aqui na nossa casa, nossa igreja, de os melhores, porque é a vida de aproveitar a aposentadoria. É a vida onde tudo que essa pessoa gastou de tempo plantando, discipulando, liderando, ela já está na fase de colher, de celebrar, certo? O ritmo é diferente, o som precisa ser mais baixo às vezes. É claro que tem alguns idosos que são mais jovens do que outros, né? Do que outros jovens. Então, qual que é o foco aqui? O foco é na sabedoria. Sabe? É da sabedoria. Eu particularmente amo, cara. Sou apaixonado por ouvir os mais velhos.
o conselho, realmente, porque o foco aqui precisa ser no legado que a pessoa deixou, no legado espiritual, o legado da família, o legado de carreira, como que a pessoa conseguiu chegar até o ponto que ela chegou, certo? Joel 2:28, caminhando aqui para o final, os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Aqui é mostrar para os velhos, para os mais velhos agora, que eles estão já no momento de ser mentores. Despertar no mais velho essa necessidade de passar para frente, passar para os jovens que estão tendo as visões, qual é o sonho para ser realizado, ok? Então, diante dessas faixas etárias, qual que é o seu papel em cada estágio? Para crianças e jovens, qual que tem que ser o seu papel? Paciência, criatividade, encorajamento, utilizar métodos mais práticos, mais lúdicos, certo? Ensinar, envolver, deixar colocar a mão na massa, mostrar o caminho, certo? Já para adultos e casais, o que o discipulador precisa oferecer? Ensinamentos muito mais profundos. Precisa ter prestação de contas, precisa realmente colocar toda a vida em xeque, porque é o momento dessa pessoa. Lembra qual é a idade de Jesus no ministério? De 30 a 33 anos. Essa é a idade do adulto, do casal, certo? Onde os filhos estão chegando, a família, e o ministério precisa romper ainda mais. E para os idosos, o discipulador precisa proporcionar mais espaço de reflexão. Aqui na nossa igreja a gente tem esse cuidado de acompanhar a criança desde os 2 anos de idade até a melhor idade. Nós temos programação para todas as idades, porque acreditamos que o nosso Deus é um Deus geracional e a igreja, ela precisa cuidar de todas as gerações. Amém? Então, concluindo a aula de hoje, seja adaptável, não se prenda a modelos, irmãos, se prenda à palavra de Deus. Você vai ser levado a cuidar de pessoas de N faixas etárias. Para isso, você precisa ser flexível à voz do Espírito Santo e também à realidade daquele discípulo. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, que essa aula possa despertar você a identificar discípulos e cada estágio deles é importante. Tome nota, comece realmente a tratar a criança como criança, o jovem como jovem, o adulto como adulto, o mais velho como mais velho, porque nós somos igreja, corpo de Cristo e cada peça é necessária e importante na igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se Deus assim permitir, amanhã nos veremos aqui para mais uma aula. Deus abençoe.